Fala Devs Nerds! Seja bem-vindo ao nosso canal de desenvolvimento web. E se eu te dissesse que em poucos minutos você vai ter criado seu primeiro projeto web do zero? Acreditaria? Parece difícil, mas relaxa. Hoje eu vou te guiar em um passo a passo simples e direto para você construir o seu primeiro site, mesmo que nunca tenha programado antes. Eu sei como é olhar para o código e pensar, cara, isso é complicado demais. Mas fica comigo até o final, porque você vai sair desse vídeo com o seu primeiro projeto pronto. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu te ensino programação do jeito certo e sem enrolação. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos criar um site simples chamado Meu Primeiro Site. Ele vai ter um título, um parágrafo e um botão, que quando clicado, vai exibir uma mensagem na tela. Simples, mas essencial para entender HTML, CSS e JavaScript na prática, para quem nunca programou. Olha, vamos construir passo a passo cada item da nossa aplicação. Então nós vamos criar uma estrutura com alguns arquivos simples. Primeiro, vamos criar uma pasta para o nosso projeto e abrir essa pasta no VS Code. E dentro dessas pastas, nós vamos ter o arquivo index.html, style.css e o script JS. E agora a gente vai fazer o passo a passo para vocês entenderem melhor. Então aqui no nosso computador nós vamos criar uma pasta. No meu caso, eu criei a pasta na área de trabalho chamada Vídeos do YouTube, primeira página. Então o primeiro passo é a gente criar a nossa pasta em qualquer lugar aí do computador, do seu computador. E vamos abrir essa pasta agora lá no nosso VS Code. Com o VS Code aberto, agora a gente vai em File, Open Folder e vamos procurar a nossa pasta. Então aqui nós vamos criar o nosso arquivo index.html. Então vamos lá, index.html. Então aqui temos o nosso arquivo HTML. Para que serve o nosso arquivo HTML? É ele que vai ter toda a estrutura do site. Então, nós vamos começar a desenvolver o nosso site pela estrutura HTML. Então, ele que vai conter todos os elementos para ser redimensionado na tela do navegador. Então, aqui nós vamos começar com o doctype, falando que é um documento HTML. Nós vamos ter a tag HTML, vamos colocar um atributo chamado Language, que é de linguagem, né? Nós vamos estar utilizando PTBR, que é para o navegador saber que nós estamos criando uma página que vai ter uma linguagem português do Brasil. Então, aqui nós vamos ter toda a estrutura HTML. Então, a gente vai começar a criar a tag head, que é o cabeçalho. É onde a gente vai criar algumas funcionalidades do nosso HTML, mas não será exibido no navegador. A gente coloca as configurações da nossa página. Então, vamos começar aqui com o elemento head. Aí nós vamos ter um atributo meta, char7, utf-8. O que significa isso? A gente está criando a nossa página e vai utilizar a codificação utf-8, que é para a gente conseguir identificar caracteres especiais, como tio, acento e assim por diante. Nós vamos também utilizar o elemento meta
para redimensionar, a gente vai utilizar o viewport para redimensionar a nossa tela de acordo com o monitor que está sendo exibido. Então aqui nós vamos criar de acordo com o monitor que está sendo exibido. Vamos fechar o elemento meta e agora vamos criar o título. Aqui no título é onde a gente vai colocar, a gente coloca um nome para onde fica escrito na aba qual é o nome do site. Meu primeiro site. Aqui nós já vamos criar uma referência ao nosso arquivo CSS. Ainda a gente não criou o arquivo CSS, mas já vamos colocar o link, porque depois a gente já vai criar o arquivo CSS. Então a gente vai colocar o link, rel, style sheet e vamos colocar a referência href, que é onde está nosso arquivo. Então eu vou falar que está em style.css. O que significa isso? Que ele está no mesmo local que o arquivo HTML, que a gente vai criar o arquivo CSS daqui a pouco. Então, configurações do nosso cabeçalho está pronto. Agora a gente vai criar o elemento body, que é onde vai ficar todos os elementos que serão redimensionados lá no nosso navegador. É onde o navegador vai interpretar o código HTML e vai mostrar na tela para o usuário final. Então vamos criar um elemento H1. O H1 é um elemento de título, então a gente vai colocar esse elemento para adicionar um título na nossa página. Então vamos colocar bem-vindo ao meu primeiro site. Então criamos um título para o nosso site. Agora nós vamos colocar um elemento P, que é parágrafo, e vamos colocar um atributo ID. Então a gente pode colocar vários atributos nos elementos. No nosso caso aqui, a gente está colocando o atributo ID, que é identificação. Então a gente está colocando uma identificação para o nosso parágrafo, que a gente vai colocar como texto. Vamos fechar o elemento P. Entre as tags P's, a gente vai colocar o nosso texto. Então a gente vai colocar clique no botão para mudar este texto. Então, criamos o nosso parágrafo. Agora, vamos criar o nosso botão. Criamos o elemento button, vamos colocar um atributo chamado onClick, que aqui ele vai disparar um evento quando o botão for clicado. Então, quando o botão for clicado, ele vai chamar uma função chamada mudar texto, que essa função a gente vai criar no JavaScript daqui a pouco. Fechamos o botão e vamos colocar clique aqui, para o usuário saber que ele precisa clicar no nosso botão. Muito bem, agora a gente vai só fazer referência ao nosso arquivo de script que nós vamos criar daqui a pouco. Então vamos criar script src, que é o source, é da onde a gente vai buscar essa informação, esse script, e a gente vai colocar o nome de script.js. E vamos fechar a nossa referência. Muito bem, o nosso arquivo HTML está pronto. Agora a gente precisa criar o nosso arquivo de
style, que são os estilos da nossa página, e o nosso JavaScript. Então, dentro da pasta primeira página, vamos criar um novo arquivo chamado style.css. Então, esse style.css será responsável por estilizar nosso site, colocar cor, fonte e assim por diante. Então, eu vou criar o body, que é o elemento que eu quero atingir lá no HTML. Então, no elemento body, eu vou falar que eu quero uma fonte family, que é uma família de fonte, né? Eu vou colocar Arial e vou colocar um alinhamento de texto centralizado. E também vou dar um espaço na margem de 50 pixels. Muito bem, acabei a configuração do body. Agora eu vou colocar uma configuração para o botão. Então, eu vou estilizar o nosso botão. Vou colocar um padding de 10 pixels e 20 pixels. Vou colocar um font size de 16 pixels. E vou colocar o cursor pointer para ele virar uma mãozinha quando a gente passar o mouse em cima do botão. Então, essa é a nossa configuração do arquivo CSS. Só para a gente explicar um pouquinho aqui como que funciona, então eu tenho que colocar qual é o elemento que eu quero capturar. E aí eu tenho chave valor, que é o elemento vai ter uma fonte, e aí eu vou falar qual o tipo de fonte. Ele vai ter um alinhamento, qual é o tipo de alinhamento. Então eu tenho o elemento, chave e valor para as configurações. Muito bem, agora com o nosso CSS criado, vamos criar nosso arquivo JavaScript. Vamos criar um novo arquivo, nós vamos colocar o nome de script.js e vamos criar o nosso código JavaScript aqui dentro. Muito bem, vamos criar uma função chamada mudar texto, o mesmo nome que colocamos no arquivo HTML. Então a gente vai utilizar o document.getElementById. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos capturando o elemento com o ID, com o atributo ID texto. Então, quem no nosso código HTML tem um ID texto? Aquele elemento P. Se a gente voltar no nosso HTML, a gente pode ver que o nosso elemento P tem um ID texto. Então, o que a gente está fazendo aqui no nosso JavaScript? Pegando um elemento que tenha o atributo ID texto. E a gente vai modificar esse elemento. O que a gente vai fazer com esse elemento? Então, a gente capturou e agora a gente vai mudar alguma propriedade dele. Qual é a propriedade? Inner text. Nós vamos mudar o texto daquele elemento. Então, qual era o texto do nosso elemento? O nosso elemento estava com o texto de clique no botão para mudar o texto. Quando a gente clicar no botão, ele vai mudar o texto para o que a gente colocar na frente do igual. O texto foi alterado. E vamos salvar todos os nossos arquivos. Então a gente criou o nosso HTML, o nosso CSS e nosso JavaScript. E agora chegou a hora da gente testar a nossa aplicação. Vamos salvar todos os nossos arquivos. Salvamos todos os arquivos, viemos em File, Save All e salvamos todos os arquivos. Então agora precisamos ir na pasta que criamos e abrir o arquivo index.html. Então, com a nossa página aberta, aqui a gente pode ver que nós temos o título, que é o H1, e o parágrafo. Clique no botão para mudar o texto. E temos o nosso botão, que ao ser clicado, vai chamar a nossa função JavaScript
e vai executar essa funcionalidade. Vamos clicar e mudamos o nosso parágrafo, mudamos o texto do nosso parágrafo. Então, aqui está concluído a nossa aplicação. A gente aprendeu um pouco sobre HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Então, só relembrando, o HTML serve para a gente criar toda a estrutura da nossa página. O CSS é a parte onde a gente coloca todo o estilo da nossa página, para a nossa página ficar visualmente mais agradável. E o JavaScript é onde toda a mágica acontece, onde a gente vai clicar no botão e vai executar alguma coisa, a gente vai transformar a nossa página, né? Então, aqui a gente pode, no JavaScript, criar todas as funcionalidades da nossa página. E a gente pode criar vários estilos diferentes no nosso arquivo CSS. Então, espero que você tenha conseguido fazer o seu primeiro projeto. Parabéns! Você acabou de criar o seu projeto web do zero. Pode parecer pequeno, mas esse é o primeiro passo em coisas incríveis que a gente vai descobrir juntos aqui no nosso canal. Se esse vídeo te ajudou, já deixe seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E se você quer aprender mais rápido e com a minha ajuda, entra na nossa comunidade, que o link está aqui na descrição. Te espero nos próximos vídeos.